Oi, é, vamos mandar um recado aqui, nós do Movimento Revolucionário Brasileiro, um movimento que foi criado há aproximadamente um mês. Hoje estamos no dia 10 de 8 de 2014, estamos tendo dificuldade aí para convocar a população, estimulá-los, não só a sair nas ruas, a protestar, direito do povo, entendeu? Exigir uma postura melhor dos nossos governantes, que devido a grandes acontecimentos, vamos um pouquinho aqui ler algumas coisas. Já é conhecimento de todos que uma onda de protesto foi desencadeada no país após algumas capitais decidiram aumentar o preço das passagens. A população começou a se articular e tomar as ruas para protestar contra os serviços públicos caóticos do país e um momento econômico frágil. Parte da polícia reage com violência e o governo, mais a mídia, finge não dar a devida importância aos acontecimentos para impedir e desestabilizar os protestos, alegando que as manifestações são causadas por vândalos inconsequentes que querem apenas dar um tom de anarquia para a situação. Mas vídeos, fotos e o próprio povo sabe e abraça essa causa mostra que a maior parte deste movimento é pacífico. E é muito importante esse fato do protesto, entendeu? Da gente sair para a rua, porque o Brasil somente deixará de ser um país pobre, ignorante, corrupto e violento quando o seu povo se organizar e pedir uma postura de suas instituições essenciais: o Estado, democracia, forças armadas, sistema capitalista e a própria sociedade civil, a própria população mudar de postura devido aos acontecimentos, deixarmos de seguir a lógica do capitalismo extrativista e selvagem, que mantém uma linha de concentração dos bens de consumo e exploração da mão de obra, para se alinhar ao capitalismo evoluído e distributivo, visando uma melhor distribuição de emprego, renda, moradia e principalmente educação, que é a única forma de combater a violência que está hoje situada no Brasil. As palavras que eu vou dizer aqui pode gerar bastante polêmica. Muitas pessoas podem se sentir ofendidas. Senhores ministros, a presidente Dilma Rousseff, o seu adversário maior nessa campanha, que é o grande Aécio Neves, conterrâneo daqui do pessoal de Minas, e os pessoal que trabalha nos serviços públicos atualmente e executam desde as mais simples tarefas a grandes complexas funções, ações e setores, atualmente denominados públicos e considerados ineficientes. Já é conhecimento de todos que uma onda de protesto no país foi desencadeada, a população se articula, toma as ruas para protestar contra os serviços públicos considerados caóticos no país e o nosso momento de frágil economia. Hoje, nesse ano de 2014, pela primeira vez houve uma desaceleração nos empregos, voltamos a ter medo da inflação, de faltar emprego, né, para a tamanha mão de obra que nós temos, a violência, a truculência da polícia, entendeu? A ignorância dos nossos governantes. Enquanto no Brasil temos uma média de 155 homicídios por dia, a nossa Dilma, nada contra ela, nada contra Aécio, nada contra qualquer outra denominação política. Eu entendo o papel de vocês, considero muito importante, entendeu? Vocês ajudaram hoje a gente a chegar nessa oportunidade que estamos tendo. E pretendemos passar por ela junto. Povo, governantes, militares. E vamos dar um passo à frente, não só para o Brasil, mas para o mundo. O Brasil, que conta hoje em dia com a média de 160 homicídios por dia, estamos tendo uma média de mortes maior que a guerra do Iraque, maior que o confronto que recentemente voltou a estourar, tem uns 15, 20 dias no Israel e na Palestina, que está contando com a média de 65 mortes por dia, 66. Nossa presidente anunciou que vai ajudar com a construção de um hospital pela ONU lá na faixa de Gaza, mas a nossa situação aqui não está muito melhor que a deles, não. Nós contamos com a média de 155 homicídios por dia. Isso não
país é muito grande. Com mais de 200 mil assassinatos entre 2008 e 2011, o Brasil atualmente faz frente a grandes zonas de guerra do globo, segundo o mapa da violência. Desse total de homicídios, cerca de 40% acontece com jovens com idade entre 15 e 25 anos. Segundo especialistas, a cultura da violência, caracterizada pelo hábito nosso de resolver conflitos por meio de agressão e truculência, a certeza de impunidade, apenas 4% desses assassinos, dos homicídios são julgados e condenados. Se acha algum condenado verdadeiramente vai para a cadeia, é muito pouco. De 154 homicídios por dia, 4% ser resolvido, nós temos uma média de quê? De 154, 3 homicídios, tá muito pouco. E a indiferença da sociedade com o grande número de mortes que estão entre as causas desse fenômeno. A sociedade em si mesmo, nós que temos acesso a serviços públicos, tipo assim, não deficientes e tal, mas o mínimo deles, porque a gente tem que prestar atenção que tem pessoas numa situação bem pior que a nossa, hoje no país. Ano passado, para você ter uma ideia, por exemplo, cerca de 50% da população sobreviveu com menos de um salário mínimo por mês. Se nós vamos pegar isso num país de 200 milhões de habitantes, 100 milhões de habitantes, entendeu? A metade nossa sobreviver com menos do que achamos mínimo. Hoje temos pessoas, um jovem, com 23 anos de idade, não trabalha em serviço que paga para mim menos de R$1.000 por dia, e sabendo que tem companheiros meus de luta, irmãos meus, que tá sobrevivendo com menos de um salário mínimo por mês, eu fico indignado e revoltado com isso. Esse ano eu tive a oportunidade de trabalhar com um conhecido, um colega nosso que chegou de Ipoté aqui para nossa cidade aqui. No mês passado, no mês que eu estava trabalhando com a gente, no mês anterior, ele trabalhava numa lavoura, recebia R$150 por mês, gente. Vamos pensar nisso, uma cidade, população aí no Brasil afora tá vivendo desse jeito. E sem contar com a violência. A vida humana vale muito pouco para a sociedade e para os governantes, resumem os especialistas. Entendeu? Além do problema na saúde, na educação, tudo vai causar o quê? Uma violência, que é terrível. E levado a esses dados, sim, vamos ver aqui um termo político que os outros costumam usar, tal de Estado falido. Vamos ver o que significa isso e vamos ver o que a gente pode tirar disso. Estado falido é um termo político que designa um país no qual o governo é ineficaz, não mantendo de fato o controle sobre o seu território, o que resultaria em altas taxas de criminalidade. O Brasil tem a maior taxa de criminalidade do mundo. Corrupção extrema. O Brasil tem a maior taxa de corrupção extrema do mundo. Um extenso mercado informal. Hoje, cerca de 50% para mais da população brasileira vive no mercado informal. Mercado informal que sofre muitas represálias, né? Um pai de família precisando trabalhar por falta de mão de obra, por falta de qualificação profissional, por falta de educação. Vende lá seu DVD, sua roupinha no camelô, o que acontece? O Estado manda, vira e mexe, operações pontuais e lá e dá um prejuízo para a família desse cara, vai dar um trauma, o filho dele vai ter grande chance de crescer à margem da lei, isso fica difícil. Interferência militar na política, além da presença de grupos armados paramilitares ou organizações terroristas controlando de fato todo ou parte do território. O que é que nós podemos falar assim? Mas nós não temos grupos armados paramilitares terroristas controlando o território. Mentira, nós temos. Temos milicianos no Rio de Janeiro, temos 4 facções gigantes no Brasil, um dos maiores crimes organizados do mundo, que é o primeiro Comando Vermelho, os amigos dos amigos, que são nossos inimigos, e o terceiro comando, que se denomina puro, sem mistura. Também tenho acompanhado a questão da violência. Mais para frente vai ser necessário eu dar um posicionamento quanto isso, fazer um trabalho nas periferias. Eu tenho interesse em fazer esse trabalho, alertar para o povo, entendeu? Contar com o apoio do povo. Eu creio que eu vou ter bem mais apoio da parte de vocês
do que da parte dos nossos governantes, junto dos militares, mas nós precisaremos passar por essa fase juntos e precisamos chegar a um acordo juntos. Voltando. Estado falido é um termo político que designa um país no qual o governo é ineficaz e não mantém de fato o controle sobre o seu território, o que resultaria em altas taxas de criminalidade, corrupção extrema, um extenso mercado informal, um poder judiciário ineficaz, interferência militar na política, além da presença de grupos armados, paramilitares ou organizações terroristas controlando de fato todo ou parte do seu território. Nessa linha de pensamento, nós podemos concluir que o governo do país, entendeu? A democracia que se é praticada hoje aqui no nosso Brasil se encontra ineficiente e ultrapassada. Aí, por extrema coincidência, daí o fato de eu estar fazendo esse trabalho, falta menos de 60 dias para entrarmos em ciclo eleição de novo, presidencial. E as propostas de nenhum dos candidatos atentam a sanar nem mesmo uma fagulha dessas necessidades consideradas urgentes. Algo precisa ser feito. Alguém tem que alertar os políticos e comandantes e convocar o povo para juntos termos um posicionamento e chegarmos a uma conclusão, fazer alguma coisa. Entendeu? Devido a esse clima de instabilidade política e revolta social, junto à grave crise econômica que cerca a nossa nação, consequência das atitudes que foram tomadas no ano de 2008, com a crise lá fora, nós, em vez de já tínhamos mais de 20 anos de experiência, isso é um outro assunto, depois eu vou debater mais sobre isso. Junto à grave crise econômica que nos cerca, somada à ineficácia dos serviços públicos, o atual cenário de desordem e violência, deixa a administração atual em pauta e se torna um assunto não só de interesse aos políticos, mas também ao povo e aos comandantes militares. Além da nossa atual presidente Dilma Rousseff, nessas fotos nós temos para quem nós poderíamos pedir um posicionamento e uma ajuda. Uma ajuda não, um posicionamento e uma mudança de postura e conduta. Nós temos hoje o comandante do general do Exército, Enzo Martins Peri, que é o atual comandante do Exército. O nosso tenente brigadeiro do ar, Junichi Saito, que é o atual comandante da Aeronáutica, atual responsável pelo setor da Aeronáutica. O nosso almirante de esquadra, excelentíssima pessoa, senhor Júlio Soares de Moura Neto, comandante da Marinha Brasileira. São atualmente os 3 comandantes da Força Armada que, junto da nossa atual presidente, têm o direito de defender a honra. Entendeu? Oportunidade que, no dia 23/6/2014, eu, Alain Delon, atualmente por questão de privacidade e segurança estou usando esse pseudônimo, enviei o seguinte comunicado aos comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica e também à presidenta da República, a presidente. Esse termo ela usou ultimamente, presidenta, e está sendo muito zoada aí por companheiros da internet. Dia 23/6/2014 eu enviei um comentário aqui para eles que eu vou ler agora para vocês. Hoje, dia 10/8/2014, eu estou gravando esse vídeo. Quase 60 dias depois, não obtive nenhuma resposta ou posicionamento de nenhum dos informados, nenhum dos comandantes ou mesmo da presidente Dilma Rousseff. Daí a necessidade de tornar isso público e contar com o apoio do povo em prol de interesses comuns, entendeu? São interesses nossos e comuns. O seguinte comunicado: devido ao clima de instabilidade política e revolta social que cerca a nossa nação, eu vejo a necessidade de comunicar às principais autoridades militares da nação, incluindo aqui Vossa Excelência, a exigência do compromisso que o próximo presidente eleito terá de assumir com a nossa nação. Bem mais viável seria um posicionamento dos militares e políticos que regem o Brasil, informando que sabem e sentem a aflição do povo, estão dispostos a mudar de postura e nos ajudar, colaborar, do que não haver posicionamento nenhum e esperar a revolta se instalar. Não tenho nenhum interesse em incentivar ou apoiar revoltas e opressão, mas me sinto obrigado a dar um posicionamento ao povo sobre o que esperamos para o futuro do Brasil e o que o povo urgentemente precisa. Juntos, podemos dar um exemplo para o mundo, exemplo de como se pode governar sem ser em prol de interesses particulares e boicotar os interesses públicos. O povo quer apenas viver e cuidar de seus filhos e não temer o filho dos outros. Pela primeira vez na história, uma nação tem a oportunidade de votar sem ser enganado e alienado por falsas promessas, dedicando um voto com o verdadeiro sentido do voto,
Qual que é o verdadeiro sentido do voto? Um voto de confiança. Quando você vai lá, chega dia 5 de outubro, você vota para presidente, para governador, para vereador, para quem que seja, você está depositando um voto de confiança na pessoa. Você está tendo confiança que ele desempenhará o papel dele ali previsto, entendeu? Com sorte, a mídia, que eu creio que seja nossa aliada, desempenhará um papel notável em mobilizar politicamente o povo brasileiro, cumprindo o seu papel social previsto em concessão pública. O papel da mídia é exatamente esse, além de interagir com o povo, é noticiar a gente os acontecimentos e os fatos. Consciência de classe, o que é cidadania ativa? O que é a revolta dos injustiçados e oprimidos? Tudo tem um começo e parte de um princípio. Um dia a casa se apruma. O povo finalmente pode falar por si. E chega de nepotismo e de interesses artilosos. Conto com seu apoio e gostaria de obter uma resposta com um posicionamento antes de convocarmos o público. Isso foi no dia 23/6. Hoje estamos no dia 10/8, convocando o público, o povo, você que está me ouvindo. Nos próximos contatos eu falarei sobre problemas e soluções que podemos adotar para juntos conseguirmos nosso objetivo comum. Os acontecimentos que iniciar aqui mudará o mundo. Grato atenciosamente, Alain Delon. Quem quiser contar comigo, contactar a mim, falar que, Rodrigo, nós vamos ajudar o movimento revolucionário brasileiro. Nós temos ideia, nós temos vontade, nós gostaríamos de apoiá-lo. É só me contactar por esse e-mail aqui que eu terei maior prazer. Estou precisando de pessoas para postar conteúdo nas páginas que a gente criou, nosso blog também, para convocar o povo, entendeu? rodrigo-max@outlook.com. Quem tiver interesse nessa obra, quem tiver a fim de nos ajudar, por favor, estamos aí e contando com seu apoio. Obrigado.